Bom dia, pessoal. Estamos aqui hoje para a leitura de Provérbios 31. Vou me apresentar para vocês aqui rapidinho. Meu nome é Tatiane, eu morava em Paris até 3 meses atrás. Na verdade, depois eu mudei para o sul, mas eu estava aí na Europa. Hoje eu estou na Guiana Francesa, porque o meu esposo ele é militar e foi transferido para cá para uma missão de 3 anos. É por isso que eu não estou com vocês aí da plataforma pessoalmente, porque se eu tivesse aí, certamente eu estaria em todos os movimentos. Mas essa mudança aconteceu bem no momento em que a Ana foi e que teve a inauguração da plataforma e que tudo começou a acontecer. Foi exatamente o momento em que o Senhor me tirou daí e me trouxe para cá. Eu fiquei um pouquinho triste, porque eu gostaria de estar com vocês nesse movimento. Foi um movimento muito esperado por mim, né, e pela Andréia. E a gente queria muito ter esse movimento aí, e quando aconteceu, eu não estava mais aí presente para estar com vocês. Mas mesmo estando de longe, eu acompanho as coisas assim, o movimento que vocês fazem na medida do possível aqui, porque eu estou no fuso horário do Brasil. E eu fico muito feliz de poder participar com vocês na leitura de Provérbios, né? Eu sei que vocês têm feito muitas outras coisas, mas esse Provérbios ele fala muito sobre a minha vida, porque eu morava no Brasil, né? Eu sou engenheira de produção, de planejamento. Atualmente eu fiz uma formação para ser engenheira de projetos nucleares na França e acabei também tendo que abrir mão de tudo para vir para cá para acompanhar o meu esposo. Então é uma coisa que eu prego muito, a sabedoria da mulher, né? Eu sou mentora de mulheres agora e esse assunto ele está sempre presente nas minhas mentorias. Por quê? Porque eu acredito que a mulher ela é o coração do lar. E eu acredito que um, um, um lar edificado através da vida de uma mulher, com a sabedoria de uma mulher, tudo que fala aqui no Provérbios tem muito a ver, porque o marido ele trabalha tranquilo, as crianças elas estão em paz, elas crescem num ambiente saudável. Então, é o que eu prezo. A própria mulher no empreendedorismo, quando ela vai ali para trabalhar, para colocar as suas mãos no trabalho, ela vai muito, muito melhor quando tem uma base forte, que é a sua casa, que é a sua família. Então, esse Provérbios fala muito comigo e foi por isso que eu pedi para que fosse essa leitura. Eu vou começar fazendo uma oração, né, rápida, para que a gente receba do Espírito Santo aquilo que a gente deseja para o nosso dia e que não seja eu falando, mas que sejam as palavras de Deus entrando no nosso coração para edificar nossas vidas nesse dia de hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te dou, Senhor, por esse dia, Pai. Senhor, por este momento, por poder abrir a tua palavra, Senhor, e contemplar, Senhor, as palavras que o Senhor nos deixou. Senhor, direciona os nossos caminhos durante essa leitura, direciona o nosso entendimento, Pai. Abre, Senhor, os nossos ouvidos espirituais, Senhor, para que nós possamos ouvir, Pai, verdadeiramente os conselhos que foram deixados através da tua palavra. Senhor, que nós possamos seguir, Senhor, pelo caminho que é estreito, Senhor, que a porta larga, Senhor, não nos seduza, Pai. Senhor, que tudo aquilo que vem do céu, Senhor, que nós queiramos para as nossas vidas, Pai. E que tudo aquilo que for um prato de lentilha, Pai, que passar diante dos nossos olhos, Senhor, que o Senhor possa fazer, Pai, com que seja invisível, Senhor. Senhor, eu consagro a Ti a minha vida nesse momento, consagro a Ti a vida de cada pessoa aqui presente nesse momento, Pai. Senhor, que o Senhor possa nos blindar, nos guardar, nos livrar de todo o mal, Senhor. Senhor, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, guarda os nossos filhos, Pai. Senhor, nós não temos o controle de tudo, mas Tu és Deus quem controla todas as coisas, Pai. Então, neste momento, Senhor, eu entrego a Ti o nosso dia, Pai. Entrego a Ti nosso momento de leitura e que o Senhor possa, Pai, fazer das nossas vidas no dia de hoje somente aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Que os nossos planos, Pai, que eles sejam frustrados, Senhor, mas que os planos do Senhor, eles prevaleçam firmemente nas nossas vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, Provérbios 31, ele começa assim. São os conselhos, né, que a mãe do rei Lemuel deu ao seu filho. Palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou a sua mãe. Como, meu filho, e como, ó filho do meu ventre, e como, ó filho das minhas promessas, não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis.
Não é próprio dos reis, ó Lamuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo de todos os aflitos. Aqui ela dá um conselho, né, para o filho dela, que é um rei, que a gente não deve beber o vinho ao ponto de se embebedar. Muitas pessoas, né, pensam que isso é uma forma radical de não beber. Mas no meu entendimento, e o que fala que através da palavra, é o beber ao ponto de perder o juízo e fazer aquilo que não convém mais, aquilo que não é conveniente, aquilo que não é de Deus. E normalmente, para algumas pessoas, pode ser uma taça, para outras pessoas é duas taças. Aí tem aqueles que falam que pode beber o tanto que for e que não fica bêbado. Nós não estamos aqui para julgar as atitudes de ninguém. O que a gente pede é que o Espírito Santo ele venha na vida daquela pessoa e transforme. Porque quando o Espírito Santo ele está sobre as nossas vidas, nós não temos o desejo de pecar de nenhum modo. Por exemplo, se eu bebia antigamente, que essa é uma realidade, eu era uma pessoa que eu bebia muito e bebia assim de me embebedar mesmo. Porém, hoje eu não suporto ver um copo de cerveja. Ah, é porque virou crente? Não, não é porque eu virei crente, é porque isso não cabe mais na minha vida. E hoje, por ter entendimento da palavra, o Espírito Santo próprio me incomoda. Então, se eu vejo, eu não, antigamente, né, quando o Espírito Santo ele vai trabalhando nas pessoas, há um tempo atrás, ainda eu sentia vontade de beber. Só que hoje eu não sinto nem vontade, nem desejo, aquilo ali não enche mais os meus olhos. Por quê? Porque eu permiti que o Espírito Santo trabalhasse em mim a partir do momento que eu comecei a entender que aquilo ali não me convinha. Eu poderia tomar um copo, uma taça? Poderia, não sei, mas eu não consigo porque eu acredito que o Espírito Santo ele trabalhou em mim de uma tal forma que essa era uma fraqueza que eu tinha. Então, hoje eu me sinto trabalhada por todo um processo de cura que eu passei. Então, essa questão aqui, né, se é um copo, se é dois copos, eu acredito que vai muito da consciência de cada um e do nível de experiência que a pessoa está ali no momento. Vai ter momento que, né, talvez ela ainda não esteja curada, como eu não estava, e eu acredito sim que vai chegar um momento que a pessoa vai olhar e não vai sentir o desejo. E é assim com todos os outros pecados, mas a bebida é um dos pecados, uma das portas que leva a gente a cometer vários outros pecados, né? E várias outras, é, ter várias consequências ruins, né? Por exemplo, se eu bebo e pego o meu carro e eu cometo um acidente, eu posso matar outras pessoas, eu posso destruir uma outra família. Então, essa, isso mesmo nos tempos antigos já era uma realidade. E é por isso que Deus deixou para a gente aqui na palavra. Dai bebida forte aos que perecem e o vinho aos amargosos de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e do seu trabalho não se lembrem mais. Isso aqui é justamente para as pessoas amarguradas. Então, a gente entende que uma pessoa que vai beber é uma pessoa que está amargurada de espírito e ela não quer se lembrar do que ela faz, do que ela vive. Então, é aquele literalmente beber para esquecer os problemas, né? Que as pessoas tanto cantam por aí. Abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos que se acham em desolação. Abre a tua boca e julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Aqui fala para a gente usar a nossa boca, né, para ir ao favor daqueles que não têm voz. Para que nós que temos voz, que nós sejamos a voz daqueles que não conseguem falar, daqueles que não conseguem ali sair da zona de conforto, para aqueles, né, eu acredito que seja na questão do conselho, ergue a sua voz para ajudar, para falar, para abrir a mente, para abrir o coração. E aí aqui no 10 fala: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de rubis. O coração do seu marido nela está confiado, e ela nenhuma e ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não o mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos.
É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta, dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Aí que eu já começo a dar uma introdução sobre essa questão da mulher sábia. Ela trabalha com as suas mãos, né? Ela busca o sustento, ela levanta ainda de noite e dá mantimento à sua casa. Esse mantimento, na minha visão, né, além de ali colocar uma mesa, dar as ordens para a serva, eu acredito que é um mantimento espiritual, que é a mulher que busca nas madrugadas, é a mulher que ora, é aquela que levanta primeiro, que vai orar pela sua casa, pela sua família, e vai consagrar tudo que ela tem antes mesmo de começar a fazer as outras atividades. E isso é uma coisa que a gente poderia ter, né, como base nas nossas vidas, principalmente nós mulheres, que nós temos uma autoridade muito grande sobre os nossos lares, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos. A gente precisa saber o que a gente declara sobre a vida de cada um deles, sobre a vida dos nossos esposos, e que antes, né, de qualquer coisa, nós precisamos buscar. A mulher sábia edifica o lar. Então, nós temos esse papel de buscar. Então, assim, a primeira que levanta, a primeira que ora, a que dá as ordens, né? Que sejamos nós, que nós possamos assumir esse papel. Examina uma herdade e adquire. Planta uma vinha com o fruto das suas mãos. Cinge os lombos de força, fortalece os braços. Prova e vê que é boa a mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende suas mãos ao fuso e as palmas de suas mãos pegam na roca. Aqui quer dizer que ela não dá somente ordens, ela dá exemplos, né? Ela pega no trabalho, ela executa, ela dá o exemplo. Ela é empreendedora, ela analisa ali uma propriedade e ela vê o que é bom, ela é negociadora. A mulher, ela em todas as faces que a gente deseja, né, ser hoje em dia, porém de uma forma um pouco mais distorcida, que as pessoas ficam falando aí que é, né, a mulher empoderada, que eu quero ser empoderada. Isso tudo já está na Bíblia e já foi deixado para nós como herança, mas como herança de mulher sábia. Então, o mundo ele tenta distorcer algo que é aquilo que nós já carregamos, né? Porque nós podemos sim empreender, nós podemos trabalhar, nós podemos cuidar dos filhos, dos maridos, nós podemos dar conta de todas essas coisas. Porém, a visão que o mundo traz, né, de empoderamento é algo que está tentando abafar este papel que é o real papel da mulher na sociedade e que é para isso que nós viemos, para edificar vidas e os lares, né? Prova que é boa mercadoria, sua lâmpada não se apaga de noite, estende as mãos ao fuso e as palmas de suas mãos pegam na roca. Abre mão ao filho aflito, ao aflito e ao necessitado estende as mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa está forrada de roupa dobrada. Ou seja, a sua casa está coberta ali. Ela não teme a neve, mas ela também não teme o mal que vem de fora. Por quê? Porque a sua casa está edificada, firmada na rocha. Faz para si tapeçaria de linho e de púrpura é a sua veste. Conhece o seu marido nas portas quando se assenta com os anciãos da terra. Faz panos de linho fino, vende-o e dá cintas aos mercadores. Tá vendo? Ela faz, né? Ela vende, ela negocia, ela dá o que é do outro, ela faz todas essas coisas. Todas essas são as habilidades que nós mulheres já temos desde que o mundo é mundo. Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Isso aqui é um ponto muito importante, porque, gente, em alguns outros provérbios, né, já foram falados que a preguiça, ela destrói. A mulher que ela é preguiçosa, ela não consegue ajudar o marido a prosperar, ela não consegue ajudar na sua casa, visto que nas outras vezes que ela fala, por exemplo, estende as suas mãos ao fuso, a mulher que trabalha, né, ela sim edifica o lar, ela ajuda o esposo a prosperar, ela ajuda a sua casa a prosperar e tudo mais que ela colocar às suas mãos prospera. Então, é bem interessante que quando, às vezes, isso é normal, acontece com todo mundo, a gente fala assim, ai, hoje estou com uma preguicinha, que a gente possa lembrar que mesmo essa preguicinha, a gente precisa ter o domínio sobre ela. Eu tenho uma preguicinha, mas é uma preguicinha de quanto tempo? Eu vou ficar ali na minha cama deitada quanto tempo vendo a vida passar?
Então, o interessante é que quando a gente venha, né, sinta assim na nossa mente, ai, nossa, tô com uma preguiça hoje, que a gente já reformule essa frase, né? Eu preciso de alguns minutos de descanso, mas eu sei que eu tenho tarefas a executar. Eu sei qual é o meu papel e eu sei que eu tenho as coisas para fazer. No momento muito cansado, óbvio, vamos descansar, porque hoje em dia tá tudo muito de perna pro ar, a gente tá todo mundo muito na correria, mas que nós que temos o entendimento da palavra possamos acreditar e descansar no Senhor, para que a gente não entre nessa corrida aí dos ratos, onde a gente fica assim rodando em círculo e não avança. A gente precisa realmente romper essa bolha e entender que é o trabalho das nossas mãos, né? E que nós não comamos o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na de bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu és de todas a superior. Ou seja, ela é honrada, a mulher sábia, a mulher virtuosa, ela é honrada pelos filhos, ela é honrada pelo marido, e nós que somos mães, quem não tem esse desejo, né, de que o filho nos honre, que futuramente que os nossos filhos eles venham nos visitar, que eles tragam os seus filhos para que tenham essa convivência conosco. Isso de fato vai dizer que nós realmente fomos boas o suficiente, vou usar essa palavra porque não me vem outra agora, boas o suficiente na vida deles, que eles querem que isso repasse para outras gerações. Enganosa é a graça, a vaidade e a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe o fruto das tuas mãos e louvem-na nas portas as suas obras. Aqui fala sobre a enganosa, né, a graça, a vaidade, e o que eu entendo é que hoje as pessoas estão muito preocupadas com o exterior, né? Por exemplo, as mãos são para carregar joias, e isso não é de fato o que vai definir o caráter, o coração da pessoa. Isso é uma vaidade que vai passar. Mas o coração, quando ele é guardado, o coração, quando ele é puro, isso sim é o que vai prevalecer, né? Não adianta a gente buscar ali ouro, prata, rubi, não adianta ali um homem procurar uma mulher que se enfeita da cabeça aos pés, não que nós não devamos nos enfeitar, né? Óbvio, a gente deve estar ali alinhado com o que a gente quer. Quem gosta de se produzir, que se produza, quem se produz de uma forma mais simples, que o faça, mas que isso não seja o principal, que eu não queira me mostrar por aquilo que eu carrego no meu corpo, ou pela exposição do meu corpo, ou eu pelo meu corpo físico, né? Mas que eu seja conhecida, assim como o meu esposo, né? Que ele é conhecido pela mulher sábia, que eu seja conhecida por esse exemplo, né? Por essa leveza, por essa clareza, por saber qual é verdadeiramente o meu valor, né? O valor que tem ali dentro do meu coração, o valor que tem na minha essência, não o valor que tem nos meus anéis, nos meus brincos, porque isso tudo é uma vaidade que vai passar. E aí eu queria ler com vocês agora, que eu tenho aqui uma Bíblia de estudos, que ele é um pouquinho o resumo. Ao elogiar a mulher virtuosa nesse texto sagrado, Salomão procurou uma das coisas que mais enche os olhos de uma mulher, as pedras preciosas, enaltecendo o seu grande valor. A maioria das mulheres é apaixonada por joias. O caráter da mulher virtuosa não é medido pelo colar de diamantes no pescoço dela ou nos brincos, nos brincos de ouro nas orelhas. O valor moral, espiritual da mulher excede o valor dos rubins. É isso que Salomão quis dizer aqui nesse Provérbios 10, que a gente saiba que o nosso valor, né, enquanto mulher, moral e espiritual, ele excede todas as pedras preciosas que nós colocarmos nos nossos corpos. A mulher virtuosa é aquela que possui qualidades que uma mulher que teme ao Senhor deve ter. Paulo aconselha as mulheres idosas e as novas, dizendo: as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sábias no seu viver. Como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem os seus maridos,
amarem os seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas ao seu marido. Aqui é um conselho, né, que as mulheres mais velhas, eu vejo isso muito na minha avó, eu pego muito esse exemplo da minha avó paterna, que este exemplo vem de geração em geração, e quando eu analiso, né, ela sempre falou, oh, filha, se você pode cuidar da sua casa, faça, se você pode estar com as suas filhas, esteja, se você não precisa, né, estar trabalhando fora, se o seu marido der conta, aproveite esse momento para suas filhas. Então, eu entendo que essa minha avó, ela já carrega um pouco dessa sabedoria, e que ela passa isso não só para mim, mas para todas as mulheres da família que convivem com ela, que a gente tem que ali amar os nossos maridos, que a gente tem que cuidar da nossa casa, cuidar dos nossos filhos, edificar o nosso lar, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Por quê? Porque se a gente faz tudo isso, a gente está guardando também a palavra, a gente está debaixo da palavra. Porque imagina quão vergonhoso é, eu normalmente tenho vergonha de fazer coisas que não estão de acordo com o que a palavra fala. Isso me envergonha. Mas quer dizer que me envergonha a mim, Tatiane? Não, quer dizer que o Espírito Santo, ele já age em mim dessa forma. Ele já traz esse entendimento. É por isso que é importante a gente se libertar dos nossos pecados, principalmente os pecados de estimação, que a gente não fica ali contando umas mentirinhas para a gente. Por exemplo, eu vou sair hoje e vou tomar um porre ali com as minhas amigas, mas amanhã tá tudo bem, eu volto para a leitura da palavra. Eu sinto vergonha de fazer isso. E isso eu sei que é o Espírito Santo que incomoda. Tanto as mulheres idosas como as mulheres novas devem ser virtuosas e sensatas mães de família. Então, isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra que está dizendo. Então, tudo aquilo que vem diferente disso, né, que possa ser analisado, que todo comportamento que nós, enquanto mulheres, tivermos, que seja diferente, né, daquilo que está escrito na palavra, daquilo que é esperado de nós, que a gente possa tomar muito cuidado, porque é, a palavra de Deus que pode ser blasfemada através de uma atitude minha. Porque, por exemplo, se eu sou uma pessoa, né, que eu prezo aqui pela família e tal, e no final de semana eu vou e tomo um porre, quem vê de fora vai falar, uai, mas e o Deus que ela serve? Quem tem entendimento da palavra também vai saber que eu estou blasfemando contra Deus. Então a gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala, o que a gente faz, o que a gente veste, até mesmo o que a gente come, porque o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Então, Satanás ele entra muito na nossa mente. Toma só uma garrafa de Coca-Cola, não vai te fazer mal. Só que é justamente isso que está ali te matando aos poucos, e não é isso que Deus tem para a nossa vida. Deus tem um corpo saudável, uma vida de abundância, mas cabe a nós seguirmos nesse caminho. Né? Cabe a nós decidirmos se nós temos o peito ali para seguir a fundo a palavra, por mais que somos humanos e vamos falhar, mas se a gente vai, a maioria das vezes, andar e caminhar debaixo daquilo que foi nos deixado. Este é o último provérbio, né, da nossa Bíblia, e era essa mensagem que eu queria passar para vocês. Eu espero que tenha ficado clara essa leitura, e eu espero que vocês carreguem esse provérbio assim no coração, principalmente as mulheres, assim como eu tenho buscado carregar. Quer dizer que eu sou perfeita? Não. Mas em todas as vezes que eu posso, todas as vezes que eu quero irar, todas as vezes que eu quero pecar, todas as vezes que eu quero xingar, todas as vezes que eu quero murmurar, eu lembro que existe uma palavra que foi deixada para mim e que eu, como essa mulher sábia, eu tenho que seguir o que está na palavra. Não importa o que as pessoas vão falar. Você é trouxa. Lá, a mulher que fica em casa, a que fica só cuidando das crianças, isso para mim não importa. Isso para mim, o que os outros falam é só o que os outros falam. O que é importante para mim e o que deveria ser importante para todo mundo é o que a gente está caminhando debaixo da palavra. Porque no final, a salvação ela é individual e cada um vai prestar conta do que falou e do que fez, e qual é a conta que você quer prestar com Deus. Porque é isso que eu penso hoje em dia. Eu quero chegar diante de Deus e, assim, o mínimo possível para aquela última hora. Entendeu? Então, é aqui na Terra que a gente precisa se consertar.
No mais, eu desejo um ótimo dia para vocês. Se vocês quiserem fazer perguntas, observações, vou ler aqui Muito você. bom, muito bom. Uau, uau. Ainda Muito mais top, hoje, Tiago. ainda mais hoje que Forte. os homens e as mulheres estão perdidos nos seus lugares. Os homens não sabem seus lugares, mas Sim. as mulheres sabem seus lugares. Estão todos papéis invertidos. Sim, e eu acredito muito, gente, que na força da mulher nessa inversão, porque a própria mulher ela tem querido fazer essa inversão, sabe? Ela quer ali trabalhar, ela quer sustentar. Quantas mulheres hoje não são sustento de família com o marido dentro de casa? As que não têm marido, tudo bem, não têm escolha, né? As que são mães solteiras, elas não têm escolha, elas têm que batalhar pelo sustento. Mas a partir do momento que você tem um lar, que você tem o seu esposo, eu entendi que eu tenho que impulsionar o meu esposo para que ele prospere e para que a nossa casa seja coberta, porque ele é o sacerdote do lar. Eu sou uma ajudadora, uma conselheira, aquela que vai cuidar de tudo para que ele tenha a tranquilidade de chegar no trabalho dele e produzir da melhor forma que ele puder. Porque eu tenho em Provérbios também, eu não sei quem leu a parte da mulher rixosa, eu imagino que é muito triste para um homem estar ali debaixo de um lar onde uma mulher só reclama, só murmura, tudo tá ruim, nada tá bom, e que quando ele sai de casa para trabalhar, ele faz ali do trabalho dele o melhor lugar que ele quer estar. Só que, na verdade, o melhor lugar para a gente estar é dentro da nossa casa. Então, o nosso lar, ele precisa ser edificado. E quem edifica esse lar aqui é a mulher. É a mulher que levanta, é a mulher que ora, é a mulher que cuida, é a mulher que zela, para que o marido, ele sinta o desejo de voltar para casa. Que ele sinta o desejo de estar em casa com a família dele. Isso que é o importante, porque ele vai valorizar a mulher, ele vai valorizar os filhos, ele vai valorizar a família e, consequentemente, ele vai querer fazer o quê? O melhor por todos. Então, ele vai trabalhar, ele vai buscar meios, ele vai produzir. A mulher fica em casa parada murmurando? Não, a mulher, como ajudadora, ela trabalha. Ela usa também das mãos dela para trazer não o sustento, mas para trazer prosperidade, para trazer o que vai ajuntar. Não para ser a fonte de renda principal, né, nas palavras que a gente usa hoje, mas para ser ali uma ajuda mesmo, uma cobertura. E não só a cobertura nessa área. A mulher, ela é a cobertura espiritual do marido. Uma mulher que ora né, pelo marido, pelo esposo, ela está ali derramando uma bênção que às vezes a gente não entende, mas aquilo ali no mundo espiritual, ele é muito poderoso. Ele é muito poderoso. Então, assim, nós mulheres, nós temos uma força muito grande. E que se a gente direcionar essa força baseado nessa palavra aqui, eu acho que tudo vai fluir, por quê? Porque a palavra de Deus não está errada. E é por isso que a gente bate cabeça, é por isso que a gente anda errando, né? É por isso que eu acredito que, por exemplo, na minha vida, tudo que eu queria era ser engenheira, era ter um trabalho, era ter um bom emprego. Quando eu cheguei na França, as pessoas que me conhecem sabem, a primeira coisa que eu fiz foi traduzir ali o meu diploma, foi buscar essa equivalência para quê? Para que eu pudesse trabalhar na minha área, para que eu pudesse receber em euro. E quando aconteceu que eu tive de fato essa proposta, né, para ser chefe de projetos nucleares numa empresa muito grande na França, Deus me trouxe para cá. Então, isso foi uma confirmação ainda maior de que o meu papel maior não é lá dentro de uma empresa, é dentro da minha casa. Se Deus está me deixando nesse momento dentro da minha casa, o que eu tenho que fazer? Cuidar da minha família. Eu poderia estar aqui murmurando, como eu murmurei logo no início, e depois que eu murmurei bastante, que eu comecei a entender, eu falei, gente, eu estou murmurando que eu não tenho trabalho. Mas eu tive a oportunidade de cuidar das minhas duas filhas. Quantas mulheres gostariam de cuidar dos seus filhos e não podem justamente porque tem que sair para buscar o sustento deles? E eu estava tendo, na verdade, um privilégio, eu estava sendo abençoada por Deus de poder estar com as minhas filhas, e como tenho sido até hoje. Então, tudo que eu busco hoje é viver, enquanto mulher, essa palavra aqui de Provérbios, de ser essa mulher e cada dia mais, e cada dia um pouquinho mais,
para que essa palavra se cumpra na minha vida. Porque eu acho que esse reconhecimento do filho, esse reconhecimento do marido, isso é o que é mais importante. Não importa o que as pessoas que vejam de fora falem, porque, né? Porque quando eu conto a minha história, as pessoas falam assim: nossa, mas você foi capaz de deixar tudo. Eu fui capaz de deixar tudo, só que hoje eu sei que eu ganhei muito mais. O que eu tenho hoje é um tesouro que não tem valor. Eu tenho filhas saudáveis, eu tenho filhas inteligentes, eu tenho um ambiente tranquilo na minha casa, eu tenho um esposo que tem buscado caminhar nos caminhos do Senhor, que tem deixado ali as distrações, que tem estado um pouco mais focado. E isso é por quê? Porque o Senhor transforma. E eu acredito na transformação que o Senhor pode fazer através da vida de uma mulher. E é isso que eu falo hoje, inclusive para as minhas mentoradas. A força do seu lar, ela está na força do seu joelho. Você não tem o marido que você deseja. Ore pelo marido que você deseja, porque ele vai ser transformado. Ah, os meus filhos estão dando trabalho. Ore por eles. E tenha ações. Dê exemplo. Seja o exemplo. Porque mais que fazer todas essas coisas, é que eles vejam na gente o exemplo. E para que eles possam seguir aquilo conforme o que a gente é, o que a gente vive, e não somente o que a gente fala. Amém? Amém. Amém. Aleluia. Eu falo muito, né, gente? Aleluia. O poder da mulher é muito grande São dentro do palavras lar. importantes. Pessoal, vou sair aqui. Vou decolar para França. Bom dia Bom para voyage, vocês. irmão. Bom dia. Tchau, tchau. Bom dia. Ser uma mulher sábia não é uma coisa fácil, não. Hoje em dia, esse papel da mulher, ela ser independente, tá muito mais forte que antigamente. E ela deve ser. A mulher não deve depender só do homem. Mas há papéis que o homem tem que fazer. O homem precisa. Igual a gente conversou esses dias, foi a Glácia que falou, até a Glácia, o Leandro falou. Às vezes o homem, se a mulher pede pro homem só abrir uma garrafa de água que tá apertada, uma garrafa de chocolate, não sei. É coisa simples, a mulher pode fazer, ela tem capacidade, ela pode fazer sozinha. Mas o homem em si, ele precisa daquela ajuda, sabe? Precisa ser útil para uma coisa. Às vezes a mulher, E ela é se a mulher não entende isso, exato, ela é vai lá, muito pega, entregada. abre o pneu do carro fura, ela vai lá e Ela troca. vai lá e troca, só tipo, o homem, ele precisa ser útil. Ele não é só, ele não tem que ser útil Sim. só financeiramente, só prover Uhum. a casa ali financeiramente para ela ou para os filhos. Ele precisa ser útil em algumas coisas. E a partir dos dias que vão passando, o homem não é útil dessa forma, ele se sente vazio. Ele fala: quem sou eu? Eu não sou homem, eu não sou o suficiente. Aí gera problemas. Assim como a mulher Exatamente. também. Quando um homem quer fazer tudo, quando um homem não enxerga a mulher que ele tem dentro, a mulher ideal que ele tem dentro de casa e procura mulheres fora, é tudo um papel, tá tudo invertido hoje em dia. Os homens estão, tanto os homens quanto as mulheres também, elas não conhecem o seu verdadeiro papel. Aí tá essa bagunça entre as mulheres e homens aí. E é Mas tudo a tem homem. falta de conhecimento, né? Porque se a gente conhece a palavra, se a gente vai a fundo, acaba que não tem como a gente continuar vivendo errando. E aí conhecereis a verdade vos libertará, né? Porque tem que conhecer a palavra, porque tem muito homem aí que fica reclamando. Se a mulher pede para fazer uma coisinha, ai, depois. Ai, depois. Eu sou do tipo de pessoa assim, eu não gosto de ficar esperando ninguém para fazer nada para mim. Eu pedi uma vez, duas vezes, aí não fez, eu vou lá e faço. Exatamente. Mas esse aí que é o problema, porque a Maria, eu, outra pessoa então, que vive muito tempo sozinhas, sem precisar de ninguém. Quando encontra alguém na vida, ou começa a encontrar alguém na vida, não tem paciência de esperar as coisas. Porque já É. viveu muito tempo sozinho. Quando tem alguém, você não quer pedir nada, você quer fazer tudo sozinho. E isso é complicado. E o que a Maria falou também tá certo. Porque tem homens que falam, eu sou homem, sei o quê. Mas você pede pro homem fazer algo, depois eu faço. Tô cansado. Tô isso. Mas ele, o mesmo homem, não tem cansaço pra sair com os amigos pra tomar cerveja, não tem cansaço pra ir jogar bola, não tem cansaço pra ficar sentado no sofá mexendo no celular. É tudo perdido esses homens aí, pelo amor de Deus. Eu acho que a comunicação ela é muito importante
eu entendo que, né, existe esse cenário sim, aqui em casa também não é diferente. Às vezes eu peço, por exemplo, eu pedi meu esposo para trocar o micro-ondas, que a gente mudou, aqui na casa tinha um micro-ondas, mas eu queria usar o meu micro-ondas. Ele não trocou, tem 3 semanas que ele está na floresta, e o micro-ondas está ali, me incomodando. Então, essas coisas elas vão acontecer, essas coisas elas vão acontecer. A diferença é como eu me comporto diante daquele problema, porque isso para mim antigamente era um problema. Aí o que eu olho para o micro-ondas assim e falo, meu Deus, eu poderia ter trocado o micro-ondas. Eu não consigo trocar porque ele é bem pesado e ele não sabe nem quando ele vai voltar da floresta. Mas aí quando ele voltar da floresta, eu falo assim, amor, eu te pedi lá atrás para você trocar o micro-ondas para mim. Esse micro-ondas ficou me incomodando tanto. Você pode trocar ele agora? Por quê? Porque eu entendi que o amor, ele constrange e que a forma com que a gente fala faz muita diferença. Por exemplo, a minha mãe é uma pessoa que ela não sabe falar. Tudo é xingado, tudo é gritado, tudo é mandado. E assim, ninguém tem vontade de fazer as coisas para ela por causa disso. Então, eu entendi que, por exemplo, com o meu esposo, quando eu falo xingando, brigando, batendo panela, batendo porta, isso tudo faz parte da comunicação, verbal e não verbal, isso atrasa ainda mais. Então, o que eu faço? Eu mudei a forma de falar. Sabe, por exemplo, eu poderia estar ligando, xingando. Por que você não trocou o micro-ondas? Porque eu fazia isso antigamente, eu não tinha o menor problema de pegar o telefone e xingar a pessoa porque ela não fez aquilo que eu pedi para fazer. Só que hoje eu entendo que é muito melhor eu conviver com o micro-ondas ali. Ele tá funcionando normal, eu só queria o meu. Eu só queria o meu micro-ondas, porque ele é menor, ele ocupa menos espaço, eu só queria o meu. E quando ele chegar, eu fazer ele entender que aquilo ali me fez mal, aí eu vou tocar onde? Poxa, eu fiquei esse tempo todo no mato e a Tati ficou aqui sofrendo com esse micro-ondas, entendeu? E a partir do momento que eu for pedindo... Gente, é um trabalho de formiguinha, não pensem que é assim do dia para a noite, não. Então, quando eu pedir ele alguma coisa da próxima vez, eu já falo assim, não vamos fazer igual o caso do micro-ondas, que ficou ali 3, 4 semanas me incomodando. Vamos resolver agora, porque se amanhã acontece alguma coisa e você não está aqui, isso vai ficar me estressando. Entendeu? Então, querendo ou não, eu tenho que ver os dois lados da coisa. É uma situação ruim que aconteceu, mas através dessa situação eu posso ganhar várias outras. Porque aí toda vez eu volto lá na história do micro-ondas, que eu fiquei chateada, que ele não estava aqui para resolver. Ele vai falar, poxa, eu fiquei no mato, minha esposa aqui sozinha, com criança, com tudo, e ainda com o micro-ondas estressando. Deixa eu resolver isso agora. Mas é um trabalho de formiguinha, gente. Vai ficar na mente dele, né? Exatamente. Ao passo que se eu grito, se eu xingo, se eu ligo, ele desliga ali o telefone, ele vai sentir o quê? Que raiva dessa mulher brigando por causa de um micro-ondas. O micro-ondas está lá, está funcionando. Por que ela tem que encher o meu saco por causa de um micro-ondas? E aí você consegue entender que você acende ali você joga uma pólvora num negócio que nem existe. Ele nem vai ter vontade de voltar para casa. Que nem existe. Porque na pior de todas as hipóteses, eu posso falar com ele assim: você consegue pedir alguém do quartel para vir aqui e trocar esse micro-ondas para mim? Na mesma hora aparece 10 soldados aqui para trocar um micro-ondas. Entendeu? A gente sempre tem solução. A gente sempre vai ter uma opção. Entendeu? A gente sempre tem a forma de falar. Só que a gente fica tão focada no problema, e é o que eu falei, a gente fica tão irada com a situação que a gente fica meio que cega, a gente não consegue ver o que tem por trás daquilo. Entendeu? Então, quando a gente começa a analisar as coisas, trazer essa realidade para a nossa vida, uma realidade mais tranquila, uma realidade mais de paz e amor, uma realidade não é de aceitar tudo, é de entender assim, o que eu posso fazer para transformar essa situação sem brigar. Porque o ser humano, ele já quer o quê? Partir para o ataque. Já quer logo jogar as panelas, quebrar os pratos. É isso que a gente precisa fazer? Não precisa. A gente consegue ganhar muitas lutas sem fazer isso. Então, essa questão da comunicação também eu acho bastante importante. É verdade, porque no caso, igual você estava falando aí da comunicação, a maneira e o tom da nossa voz, gente, a gente não tem noção do estrago que isso faz. A própria expressão facial, a própria expressão do corpo, se você se fecha demais, você se trava. E repara quando você está com raiva, parece que seu corpo está todo contraído. E aquilo ali, ele fala alguma coisa. As pessoas, elas conseguem ler aquilo ali
como que está acontecendo alguma coisa. As pessoas conseguem ter essa visão. O corpo explica. Sim. O que sua boca não fala, o seu corpo explica. O que sua boca não coloca para fora, o seu corpo sente, que é através das doenças, né? Que a gente vai se calando, às vezes também a gente vai ali guardando as coisas, o nosso corpo vai adoecendo. Também já passei por essa fase de não conseguir falar e o meu corpo físico ficar doente, doente a ponto de, nas minhas filhas, refletir isso, essa tristeza que eu estava sentindo, aquilo tudo, as minhas filhas começaram a empolar. Então, foram várias fases difíceis que eu passei para que hoje eu entenda que, assim, eu só preciso viver isso aqui. E que se eu viver isso aqui, a palavra de Deus não volta vazia. Eu vou colher na minha casa, eu vou colher na vida do meu esposo, na vida dos meus filhos. É aí que entra quando a mulher não tem o tom da voz correto e a maneira certa, igual você falou, comparou sua mãe. Aí a mulher rixosa é desse jeito, Sim, né? Ela sim. reclama de tudo. Uma coisinha ali que tá fora do lugar é motivo Vira para ela um, reclamar. vira Aí um. é aí que o homem vai perdendo aquela admiração também, né, pela esposa, porque tudo ela Sim, reclama. sim. E aí tem um Oh, exercício Deus. que a gente pode fazer, por exemplo, quando a gente está muito assim nesses momentos, pega uma lista. De um lado você coloca o que que te incomoda no seu esposo, do outro lado você coloca o que que te agrada. Você vai ver que as coisas que te agradam, né, quando você coloca num papel, aquilo ali vai muito além do que aquilo ali que te incomoda. Então você começa a enxergar que no seu casamento, no seu relacionamento, no seu esposo, existem mais qualidades do que defeitos, vamos dizer assim, do que coisas que não estão tão boas. Só que a gente está tão focada em um problema, em um defeito, em algo, por exemplo, que eu peço, ele não faz, que tudo que ele faz, ou que tudo que ele já fez, acaba ficando sem valor, acaba ficando esquecido. É aquilo como todo mundo fala mesmo. Aquilo que a gente foca vai crescer, né? Se eu foco só nos defeitos, eu vou enxergar só aquilo, é o que vai Sim, aparecer mais. sim, Nossa, é impressionante exatamente. isso. Meu Deus. Deus é maravilhoso, né? E aí, gente, bora trabalhar? Hoje é feriado aqui. Sério? Feriado o Hoje quê? é primeiro de novembro. Feriado aqui, aqui não é feriado, não? Onde eu tô, gente? Não. Uai, mas eu faço parte da França ainda. Mas aí deve ter É outros. feriado. É porque amanhã é dia de finados. Aí eu acho que aqui o dia de finado para eles é hoje. Acho que é É. isso. Uai, mas aqui também, como tá de férias, né, das escolas, aí é. Atuação. Então. Aí é igual aqui a escola? Aqui faz parte da França, né? Aham. É bom aí? Como aqui? Muito quente, gente, muito quente. Ah, Eu então só não. não entendi ainda como é que as pessoas vivem nesse calor o ano inteiro, ainda não entra na minha cabeça. Você não consegue fazer nada. Você não vai na rua, você não anda na rua, durante o dia, impossível. Mas é porque você Impossível. está acostumado aí, porque olha só, Deus, ele é tão sábio que nos fez com a capacidade de nos adaptarmos a qualquer ambiente. Sim. À medida que o tempo vai passando, você vai se adaptando. A gente É, gosta? Não gosta, é igual aqui o frio. Tem muita gente que não gosta, mas vai se Não, adaptando. não é. gosto. E o tempo vai passando. Olha só para você ver, diz que na África, acho que é na África, o povo não vive a uma temperatura de 40, 50 Então, graus? aí aqui aqui é igual, é isso que eu também não consigo entender, mas é porque as pessoas nasceram aqui, né? É isso Aham. que elas conhecem, é isso que elas viveram, então elas estão habituadas. Aí quando a gente vem de fora, a gente sente. E como tá recente ainda que eu cheguei, ainda não assimilei esse É, calorão todo. Porque é é diferente verdade. até do calor do Brasil. Nossa. Diferente. É um calor diferenciado. Mas em tudo dai graças, né? Se esse é o É, lugar que Deus preparou para esse tempo, que seja da melhor forma possível. amém. Amém. Também. Bom dia. Bom dia. Nossa, não te conheço, Tatiane, mas